Pai Nosso, pelo Espírito Meimei. Pai Nosso que estás nos céus. Quando Jesus começou a prece dominical, satisfazendo ao pedido dos companheiros que desejavam aprender a orar, iniciou a rogativa dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus. O Mestre queria dizer-nos que Deus, acima de tudo, é o nosso Pai, Criador dos homens, das estrelas e das flores, Senhor dos céus e da terra. Para Ele, todos somos filhos abençoados. Com essa afirmativa, Jesus igualmente nos explicou que somos no mundo uma só família e que por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, aos necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Na condição de aprendizes do nosso Senhor Jesus Cristo, devemos seguir-lhe o exemplo. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em toda parte. Estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados, mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. Santificado seja o teu nome. O apostolado de Jesus foi uma constante santificação do nome de Deus. Por isso o Mestre não se limitou a dizer santificado seja o teu nome na oração dominical. Procurou ele mesmo louvar ao Pai Celeste, distribuindo o contentamento e a paz com todos. Se ele quisesse, poderia ter permanecido isolado em algum lugar da sua predileção, para viver em pensamentos sublimes, glorificando o Todo-Poderoso, com as suas meditações e com as suas preces. Mas o benfeitor divino sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros, para que os outros também compreendam que o nosso Pai do céu vive interessado em nossa elevação e em nossa felicidade. Assim entendendo, Jesus amparou os velhos e as crianças, os necessitados e os doentes, os fracos e os sofredores, amando e ajudando sempre, santificando as suas relações com Deus. Ele espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Tudo o que temos, tudo o que vemos, tudo o que recebemos e sentimos pertence a Deus, nosso Pai, que tudo engrandece e aperfeiçoa em nosso benefício. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre, e sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino, assim rogou Jesus ao Pai Celestial, sabendo que só o plano de Deus pode conceder-nos a verdadeira felicidade. Mas o Mestre não se limitou a pedir.
ele trabalhou e se esforçou para que o reino do céu encontrasse as bases necessárias na terra. Espalhou com as próprias mãos as bênçãos da paz e da alegria, a fim de que os homens se fizessem melhores. Uma locomotiva não corre sem trilhos adequados. Um automóvel não avança sem a estrada que ele é própria. Um prato bem feito precisa ser preparado com todos os temperos necessários. Assim também, o auxílio celeste reclama o nosso esforço. É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade dos nossos semelhantes. Quando é noite e reclamamos, vem a nós a luz, é necessário ofereçamos a lâmpada ou a candeia para que a luz resplandeça entre nós. Se rogamos a graça divina, preparemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la, a fim de que a felicidade e a harmonia vivam conosco. Jesus trabalhou pela vinda da glória do céu ao mundo, auxiliando a todos e ajudando-nos até à cruz do sacrifício, dando-nos a entender que o reino de Deus é amor, e só pelo amor brilhará entre os homens para sempre. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na construção de uma casa sólida e confortável, há sempre um plano do arquiteto para ser obedecido. Os operários precisam consultar as linhas demarcadas para não irem além das suas funções e a fim de não cometerem impropriedades que prejudicariam a obra. O carpinteiro não deverá perturbar o pintor e o pintor deverá respeitar o vidraceiro. Assim também, nos serviços de elevação espiritual do homem e do mundo, é necessário procurarmos a vontade do Senhor, para que os desígnios divinos sejam devidamente executados. Sabemos que o bem para todos é o projeto da eterna sabedoria para as criaturas e por isso mesmo, se nos prezamos da condição de trabalhadores educados para a justa prestação de serviço, é indispensável saibamos realizar a nossa parte na concretização do projeto divino sem perturbar os nossos irmãos. Estejamos convictos de que se cada um de nós cumprir a obrigação que lhe compete no plano do eterno bem, oferecendo a cada dia o melhor que pudermos, estaremos indiscutivelmente atendendo às determinações do nosso Pai Celestial. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia não é somente o almoço e o jantar, o café e a merenda. É também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e esperança, de fé e valor moral. Com os nossos modos de agir, operamos sobre os outros, conversando, distribuímos nossos pensamentos. Nossos atos influenciam os que nos cercam,
segundo as nossas intenções. Por isso, também os outros nos alimentam com as suas atitudes. Se estimamos as conversações deprimentes, se buscamos a leitura de natureza inferior, depressa nos vemos alterados e perturbados, sem disso nos apercebermos. As nossas companhias falam claramente de nós. Nossas leituras revelam nosso íntimo. Procuremos desse modo o pão espiritual que nos garanta a harmonia interior, que conserve o nosso caráter firme para os alicerces do bem, que nos guarde contra a maldade e que nos ajude a ser exemplos de compreensão e fraternidade. Em Jesus, temos o pão que desceu do céu. E ainda hoje o Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, em que ele nos ensina, através da bondade e do amor, o caminho de nossa felicidade para sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Quando pronunciamos as palavras perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de observar com evasivas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, reprovando pequeninas faltas alheias. Por isso mesmo, Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou-nos esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Se não oferecermos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? A paz é também alimento da alma, e se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedimos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar aos outros com a nossa tolerância. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Não nos deixeis cair em tentação. A bondade infinita de Deus não permitirá que venhamos a cair sob as tentações, mas para isso é necessário que nos esforcemos, colaborando de algum modo com o auxílio incessante de nosso Pai. Há leis organizadas para benefício de todos, mas se não as respeitarmos, como poderemos contar com a proteção delas em nosso favor? Sabemos que o fogo destrói, por isso não devemos abusar dele. Não podemos negar o socorro divino para a imprudência que se repete todos os dias. Se um homem estima a preguiça,
não atrairá as bênçãos que ajudam os cultivadores do trabalho. Se uma pessoa vive atirando espinhos à face dos outros, como esperará sorrisos na face alheia? É indiscutível que a providência divina nos ajudará constantemente, livrando-nos do mal. Entretanto, espera encontrar em nós os valores da boa vontade. Não ignoramos que o Pai Celestial está sempre conosco, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos do nosso Criador. Para que não venhamos a sucumbir sob os golpes das tentações, é indispensável saibamos procurar o bem, cultivando-o sem cessar. Não há colheita sem plantação. Certamente, devemos esperar que Deus nos conceda muito de seu amor, mas não nos esqueçamos que é preciso dar alguma coisa do nosso esforço. Livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O Senhor livrar-nos-á do mal, entretanto é preciso que desejemos não errar. Quer dizer de um homem que pedisse socorro contra o incêndio, lançando gasolina à fogueira? O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. Todo o poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina, mas em nosso círculo de ação, a vontade é nossa. Se não ligamos nossos desejos à lei do bem, que procede do céu, representando para nós a vontade paterna do nosso Pai Celeste, não podemos aguardar harmonia e contentamento para o nosso coração. Nas sombras do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados, porque o egoísmo quer dizer felicidade somente para nós, contra a felicidade dos outros. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio propriamente nosso, a fim de que possamos adquirir a liberdade e a grandeza, o amor e a sabedoria por nós mesmos, como filhos de sua infinita bondade. Por isso, se somos escravos das nossas criações, que por vezes gastamos muito tempo a retificar, continuemos sempre livres para desejar e imaginar. E sabemos que qualquer serviço ou realização começa em nossos sentimentos e pensamentos. Saibamos, desse modo, conservar a nossa vontade à luz da consciência reta, porque, rogando a Deus, nos liberta do mal. É preciso, por sua vez, procurar o caminho do bem. Do livro Pai Nosso, do Espírito Meimei. Muita paz. Psicografia de Chico Xavier.